Tá online. Bem, voltamos com o programa Contradições. Eu quero primeiramente pedir desculpas aos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem, porque não deu para a gente entrar às 20 horas e 30 minutos. Nós tivemos um probleminha técnico, mas já ajustamos e estamos voltando aqui. Bem, prometemos a todos vocês falar hoje sobre mentalidade revolucionária, movimentos revolucionários. Isso aí é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Os movimentos que aconteceram, revolucionários que aconteceram no mundo, eles trouxeram alguma coisa boa para nós ou isso nos afeta até os dias atuais? Fazer uma revolução, viver uma revolução, participar de uma revolução, essas coisas são boas, são viáveis? Possíveis a gente sabe que elas são, mas viáveis, será que elas são? E você ter a alcunha de revolucionário faz de você uma pessoa melhor? Faz de você um agente de mudanças no mundo? Faz de você um agente histórico de transformação? Ou faz de você uma pessoa simplesmente implicada com coisas que você até mesmo desconhece? Bem, hoje nós vamos falar sobre mente revolucionária, mentalidade revolucionária e movimentos revolucionários. Bem, e vamos fazer a diferença entre coisas que já aconteceram na história e as pessoas chamam de movimentos revolucionários e que não tem a conexão com a verdade do que é, de fato, mentalidade revolucionária e movimento revolucionário. Então fique aí, espere um pouquinho que a gente daqui a pouco já começa com um programa Contradições e eu chamo agora o meu companheiro, pastor Alexandre Fernandes Lima da Silva, para este momento. Bem, e já que estamos falando sobre essa questão, vamos às entranhas da questão, dizendo e mostrando a todos que aqui estão o que significa mentalidade revolucionária, o que significam movimentos revolucionários. O que isso quer dizer? Isso é bom, mal, ruim, péssimo? Ok, vamos trabalhar isso. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pai, boa noite a todos os nossos amigos e ouvintes. Agora o som está perfeito. Agora sim, né? Agora tá com um negócio, pelo menos um microfone decente. Estamos melhorando, gente. A imagem ainda é filme chinês, né? Primeiro a boca mexe, ou primeiro vai o som, depois a boca mexe, né? Mas a gente vai acertando. Porque o mais importante para a gente também aqui não é nem tanta imagem, é mais do que a gente fala, né? A imagem é o apesar de. Né? Mas Deus abençoe e abençoe tudo que a gente vai falar aqui nesse programa. Bom, a minha opinião é que é péssimo, né? Mentalidade revolucionária é algo terrível, mas ela é uma realidade. E todos nós brasileiros fomos e estamos sendo criados dentro dessa mentalidade. Mentalidade revolucionária, ela é uma realidade dos nossos dias, dos dias dos nossos pais, e ela está aí. E não está mostrando nenhum tipo de sinal de que vai embora. O problema é que a gente, quando fala de mentalidade revolucionária, a primeira ideia que vem na cabeça é partido político. Tá? As pessoas confundem mentalidade revolucionária com movimento revolucionário. São coisas diferentes. O movimento revolucionário é uma coisa. A mentalidade revolucionária, ela diz respeito a um outro conjunto de fatos e ações. Só para a gente ter uma noção introdutória do tema, é como você pensar o seguinte:
Os movimentos revolucionários no Brasil, eles se alimentam daquelas pessoas que convivem no ambiente e são erigidas, são construídas a partir de uma mentalidade revolucionária. Você quer um exemplo disso? Vou te dar exemplo. Tem o cara que ele é criado desde criança na igreja. Ele vai lá na escolinha das crianças e tal, sempre aquele caminho todo, caminho normal de uma pessoa nascida e criada em uma igreja. Aí ele estuda e tal, passa numa faculdade pública, principalmente as públicas no Brasil. Fica feliz da vida e entra num curso como o curso de letras. Ele não sabe, na cabeça dele, ele vai entrar nesse curso de letras e vai sair com um diploma muito preparado, com um diploma de peso, importante, sabe? E por conta disso será assimilado pelo mercado de trabalho rapidamente, porque fez o curso numa grande instituição. O que ele não sabe é que ele está entrando numa instituição que... E assim, quando eu digo numa instituição, eu falo, você está querendo dizer que todos os cursos universitários do Brasil são assim? Não vou dizer todos, mas dentro das universidades públicas e nas áreas de humanas, eles são centros de formação revolucionária. Desde o momento onde o cara entra até a hora que ele sai, ele é bombardeado o tempo todo com o ideal revolucionário. Se o cara faz curso de letras, se o cara faz curso de geografia, de história, de... Fala o nome da outra. Sociologia, antropologia, direito. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, hein? Eu não me lembro de professor que eu tenha tido que não era um doutrinador, mesmo sem saber desse tipo de mentalidade. E a coisa não acontece de maneira, a maior parte das vezes, não acontece de maneira direta, acontece de forma indireta e subreptícia. Você vai ver aqui com a gente hoje, o bicho vai falar mais, como que essas coisas acontecem e como elas surtem efeito, tá? Então, não são raros os casos, aliás, é muito comum que aquela pessoa, aquela menina que entrou na faculdade, que era cristã, que sabe, sempre participou da igreja, muito fiel, pessoa correta mesmo, não é uma pessoa mentirosa dessa, mas é uma pessoa correta. Ela entra na faculdade, entra na universidade e sai totalmente diferente, muda tudo, sabe? Pinta o cabelo daquelas cores calafobéticas, se entope de brinco, tatuagem para tudo quanto é lado, acaba com o cabelo, uma coisa, tudo porque ela foi doutrinada e ela não estava pronta para lidar com isso. E aí é assim que funciona. Eu sou um homem de 37 anos, meu pai é um homem de 65 anos. Isso para a gente não surge tanto efeito. Até porque a gente estuda esse tipo de coisa e está sempre antenado. Agora, para jovens de 18 anos, 19 anos, 20 anos, isso surte um efeito terrível. Essas pessoas estão tentando se achar. A gente, nessa faixa etária, a gente está tentando se descobrir na vida. Quem nós somos? E por não saber quem somos, somos conduzidos por quem está lá para formar a nossa mentalidade. Agora, fica a pergunta, você pode estar se fazendo, e eu devolvo a palavra para o bispo. O que é a mentalidade revolucionária, bispo? Olha, eu vou pegar aqui uma carona com alguém que estuda isso há muito tempo e ele traz um artigo com uma definição sobre o que é mente revolucionária e o que é mentalidade revolucionária. Movimento revolucionário e mentalidade. Ele fala primeiro de mente revolucionária e mentalidade revolucionária. Ele vai dizer o seguinte:
que a mente revolucionária é um fenômeno histórico perfeitamente identificável e contínuo, cujos desenvolvimentos, ao longo dos 5 séculos, podem ser rastreados numa infinidade de documentos. Ele diz o seguinte: a mente revolucionária não é um fenômeno essencialmente político, mas espiritual e psicológico. Se bem que seu campo de expressão mais visível e seu instrumento fundamental seja a ação política. E ele diz o seguinte: para facilitar as coisas, ele vai usar as expressões mente revolucionária e mentalidade revolucionária para distinguir entre o fenômeno histórico concreto, com toda a variedade das suas manifestações, e a característica essencial e permanente que permite apreender a sua unidade ao longo do tempo. Então, mentalidade revolucionária é o estado de espírito permanente ou transitório no qual o indivíduo ou grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade, se não a natureza humana em geral, por meio da ação política, e acredita que, como agente ou portador de um futuro melhor, está acima de todo julgamento pela humanidade, presente ou passada, só tendo satisfações a prestar ao tribunal da história. Isso aqui, pastor Alexandre, me chama muita atenção por alguns fatos que eu venho acompanhando na minha própria história. Tá? Eu diria assim, as transformações pelas quais a igreja passou, pelo menos aqui no Brasil, para você entender um pouco disso. Tá? Vários elementos, quando a gente fala um pouquinho de teologia da libertação, na verdade a teologia da libertação é uma revisita que se faz às Escrituras Sagradas, principalmente naqueles textos mais fortes, naqueles textos mais vigorosos. Por exemplo, um texto do Antigo Testamento que está em Êxodo, quando o povo do Egito, o povo de Israel, ele milagrosamente sai do Egito numa ação libertadora da parte de Deus. Isso aí se constitui ao longo da história um fundamento de libertação. E eles vão se apegar muito a esse texto para formar todo o conceito de libertação a partir da Bíblia Sagrada. Eu estou dizendo dessa revisitação porque é uma outra maneira de ler a Bíblia, ressaltando sempre esses aspectos libertários da Bíblia. E se você juntar, por exemplo, profetas maiores e principalmente os profetas menores, você vai ver, é muito parecido, muito se parece, tem uma semelhança, há sempre uma distância, mas tem uma semelhança muito grande com qualquer pessoa que queira construir uma mentalidade revolucionária. E se você começar a ler os profetas maiores, os profetas menores, com esse objetivo, você vai formar lá na frente uma mentalidade revolucionária. Por quê? Porque você vai transformar as pessoas em agentes de modelagem da estrutura social. E você, como agente não passivo, mas como agente ativo na história, um agente de transformação histórica, você pode tender para esse lado e construir um ambiente que a gente diria, um ambiente plausível, para que as pessoas, neste ambiente, eles formem mentalidades, eles formem mentes revolucionárias, né? E daí você tem todo esse movimento da teologia da libertação, da missão integral, missão na íntegra, todos esses movimentos que trazem para si a chamada praxis revolucionária de atender justamente, que eles dizem, os reclamos de uma possível liberdade de tudo aquilo que nos aprisiona,
tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos comprime, enfim. E aí, nesta revisitação, você vai até o Novo Testamento e, a partir de uma releitura da pessoa de Jesus, você faz de Jesus e todos os seus conceitos virarem, se transformarem em conceitos revolucionários. Por exemplo, eu escrevi esse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Cristão Alienado. E eu tomei emprestado da frase do livro do Olavo de Carvalho algumas palavras aqui. O livro dele é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Imbecil Coletivo. Parece que é isso. E eu peguei aqui para saber, para não ser um cristão alienado. Este livro... O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Um idiota, é isso aí, para não ser um idiota. Estou com imbecil é os primeiros livros coletivo. Que eu tive nas mãos do o Imbecil Coletivo 1 e Imbecil Coletivo 2. Pois bem, e neste livro eu faço algumas incursões a essa visão política. E você vai ver o seguinte, como é fácil construir uma mentalidade revolucionária, como é fácil você dizer para as pessoas e convencê-las de que elas, a partir daquele ensinamento, a partir daquela visão que estão tendo, a partir daquela libertação que estão tendo, em termos de conteúdo, eles se tornam agentes desta revolução, que não precisam prestar contas a ninguém, senão ao tribunal da história. E o cara se sente o elemento cheio de virtude para fazer esse tipo de revolução. E é fácil você fazer isso com pessoas de determinadas idades. Quando a gente chega à minha idade, por exemplo, você já está numa contramão da própria história e você não vai ser tocado por isso, até porque a gente acompanha para e passo todo esse desenvolvimento. Mas para pessoas aí dos seus 18, 20, 30 anos, isso, meu filho, é rede que puxa peixe com muita facilidade. E eu quero citar alguns nomes importantes nessa mentalidade revolucionária que se criou aqui no Brasil. E um dos nomes mais importantes para isso, porque tudo que ele escreveu e tudo que ele falava, era ele que criou a chamada teologia da revolução. Teologia da revolução. Estou falando de Richard Shaw, ou Shaw, tá? O Alexandre que tem a pronúncia mais correta sobre isso. Richard Shaw, ele trabalhou muito aqui no Brasil, ele foi de uma igreja presbiteriana, mas uma presbiteriana, eu diria, liberal, ecumênica, e ele trabalhou muitos conceitos, vários conceitos, né? Ele era um teólogo presbiteriano ecumênico, estadunidense, reconhecido por suas contribuições ao desenvolvimento da gênese da teologia da libertação latino-americana. Então, este homem, você tem no Google, em alguns lugares, muita coisa sobre ele e sobre os seus feitos. Na verdade, ele trabalhou muito, mas muito mesmo, foi nas chamadas... por exemplo, ele no ano 2012, se completaram 50 anos da realização da Conferência Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Olha só. Realizada em 1962 em Recife, por iniciativa do Setor de Responsabilidade Social da Igreja ligado à Confederação Evangélica Brasileira, SEB. A organização de conferência dessa natureza no Brasil havia se iniciado em 55, e a Conferência do Nordeste, como se tornou conhecida, era o quarto evento da série e também o de maior visibilidade nacional. O teólogo e missionário presbiteriano estadunidense Richard Shaw foi um dos articuladores e talvez o maior inspirador em todos aqueles processos e eventos.
Então, para você, ele ficou conhecido como teólogo da Revolução. Ele chegou aqui ao Brasil em 1952. Poucos sabem disso. Mas olha as publicações, desde 1950 até 1960, que ele faz. Primeiro, Cristianismo e a Revolução Social. Ele escreveu esse livro em 1953. Tá? Depois ele escreveu A Nova Revolução, a Nova Revolução na América Latina, em 1962. Depois ele escreveu As Ideologias e o Processo Revolucionário, em 1963. Depois ele escreveu Uma Perspectiva Cristã da Revolução Social. Depois, em 1965, depois ele escreveu A Mudança Revolucionária em uma Perspectiva Teológica, sempre usando a palavra revolução. Tá? Depois ele escreveu A Mudança Revolucionária da Igreja e da Teologia, em 1966. As ideias contidas nesses escritos, por sua radicalidade e novidade, causaram burburinho nos meios protestantes e ecumênicos aqui no Brasil, é lógico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa coisa está muito presente entre nós, e já de muito tempo, essa mentalidade revolucionária e esse comportamento que tenta até se universalizar, mas o seu vigor, o seu oxigênio é muito pouco para se fazer isso, mas até que tentam. E aí, indiscriminadamente, essas pessoas vão passando a ideia de que é assim que a gente tem que fazer, que a igreja é isto aí. Mas a igreja não é isto aí. Jesus não veio para mudança de estrutura alguma, a não ser a estrutura que está dentro de cada ser humano. Que com a mudança de cada ser humano, eu não vou ser aí pós-milenista, tá? Mas com a mudança de cada ser humano, é até possível que se mude algumas coisas que estão ao nosso redor. É lógico, se você pegar o puritanismo na Inglaterra, com todo o seu vigor, você vai ver muitas coisas acontecendo na Inglaterra a partir da mudança sofrida no coração das pessoas. As pessoas sofrendo a mudança a partir do Evangelho, elas mudaram o meio em que viviam. É interessante você ler alguma coisa sobre o puritanismo na Inglaterra e você vai ver quantas coisas foram mudadas, teólogos que emprestaram o seu dom a Deus e à igreja para escreverem livros interessantes nesse momento histórico da igreja, os puritanos na Inglaterra. Muito importante, e tudo que se modificou na Inglaterra. Tá? É lógico que algumas coisas você vai ver movimentos muito antigos acontecendo na história, a partir da igreja, mas sempre com esta visão. Primeiro, o homem precisa ser mudado, para que com esta mudança ele possa mudar as coisas ao seu redor. Se isso não, até porque eu termino aqui, para passar a palavra para o pastor Alexandre, Lutero ele tinha três ideias, três perspectivas interessantes sobre a igreja em relação à sociedade. Ele diz assim, a igreja tem que ter três movimentos principais. Primeiro, o movimento de evangelização. Mostrar o rosto de Cristo como os evangélicos assim o mostram. Então esse é o primeiro ato da igreja, é evangelizar nesse sentido, trazer as boas novas do evangelho, mostrar Jesus como os evangelhos assim o mostram. Segundo, serviço. Serviço. A igreja também, ela tem que ter essa demanda social. E ela tem que agir nessa parte social, fazendo de tudo, não esperando que o Estado faça alguma coisa. Mas a igreja, enquanto missionária, enquanto missão de Deus, ela pode fazer muita coisa e ajudar muito nessa área social. Não apenas
dar bolsa, cesta básica para as pessoas necessitadas. Não, mas ela pode atuar em várias situações, em várias dimensões nessa área social. Em terceiro lugar, Lutero diz que a igreja, como no seu terceiro ato, ela precisa se transformar em agente de transformação histórica. Agente de transformação histórica. Agora, cuidado. Cuidado para não pegar essa terceira colocação de Lutero, agente de transformação histórica, de você pegar aí nessa via a ideia da mentalidade revolucionária e da mente revolucionária, que não tem nada a ver. Lutero está falando o seguinte, que a igreja, de qualquer forma, aonde ela está edificada, ela há de ser um agente histórico ativo de mudanças ao seu redor. Isso é um fato, isso é uma coisa que a igreja há de fazer o tempo todo, ela está sempre fazendo o tempo todo. Então, devolvo a palavra, Alexandre. Quer dizer, a igreja ela precisa ser um lugar de mudança, sabe? Só que essa perspectiva da mudança, e eu acho que é isso que a mentalidade revolucionária... Não entendeu. Na verdade, ele entendeu. Eles entenderam sim. A perversão da ordem das coisas é proposital. Quer dizer, não é que eles não entenderam. Eles pervertem sabendo que aonde isso vai chegar. A mudança na sociedade, ela não acontece a partir da sociedade, ela acontece a partir do indivíduo. Gente, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles exaltam o poder do indivíduo, o poder da ação humana. Não é um poder que é maior do que o poder de Deus, não, mas é o poder pelo qual Deus decidiu agir no mundo. Então ele pega homens normais, homens de carne e osso, homens desprovidos de poder a não ser o próprio poder humano, e fortalece esses homens para eles fazerem coisas inimagináveis, coisas diferenciadas. Isso é o Antigo Testamento todo, e isso é o Novo Testamento todo, porque Jesus, olha a abordagem que os evangelhos passam com Jesus. Jesus, ele se despiu de todo o poder, ele se esvaziou de toda a sua potencialidade. Ele podia soltar fogo pela vida, ele podia fazer o que fosse. Ele se despiu de tudo isso para cumprir a vontade do Pai. Não, mas o Antigo Testamento é bom, o Novo Testamento. O Novo Testamento é o poder de indivíduos. Indivíduos que, transformados pelo poder salvífico, arrebatador da palavra de Jesus, saíram em campo, muitas vezes sozinhos, para evangelizar, para ganhar vidas, para transformar vidas. Sim. Então, sabe qual é a realidade? Você que é cristão, você que é da igreja, você vai entender o que eu vou falar. Se na igreja a gente só faz serviço social dizendo, segundo essas teorias de que a igreja tem que se fazer povo, esse cara que fala que a igreja tem que fazer povo, você vai ouvir ele falar um troço daqui a pouco. Estou falando de Leonardo Boff. Tu vai ouvir. A imagem não acho que a gente vai colocar, não. Mas vamos colocar um vídeo dele, numa live que ele fez, ele falando aqui logo com quem? Você vai ver. Essa ideia que não, a igreja tem que se transformar em povo e fazer o trabalho social. Pois bem, se não houver uma modificação do indivíduo, sabe o que acontece na igreja? A igreja dá lá bolsa de compra. Bolsa de compra a gente fala cesta básica, né? Cesta básica. Dá lá cesta básica. A nossa igreja, por exemplo, para a gente evitar abusos, a gente coloca uma data limite. Quer dizer, o indivíduo ele recebe esse auxílio por um tempo para que outros possam entrar e receber o mesmo auxílio. Para que haja rotatividade, que a igreja consiga maximizar a quantidade de pessoas que, necessitadas, são ajudadas pela igreja. Ok? Pois bem, existem pessoas que elas não vêm para o culto da igreja, elas não são atingidas, mas elas querem a cesta básica.
Elas não chegam no horário de culto da igreja, porque isso não faz a menor diferença para ela. Ela não está nem aí. Os caras ficam falando de Jesus. Eu quero a comida. Eu quero a cesta básica. Só vão atrás de cesta básica. E porque só vão atrás de cesta básica, não saem dessa condição de precisar de cesta básica a vida toda, porque não entenderam. O que esses caras estão... O que essa mentalidade revolucionária faz, o que esses caras fazem através da mentalidade revolucionária, é colocar o povo dentro de um looping onde as transformações não acontecem. Não acontecem. Você quer ver? Nós, há muito tempo queremos fazer isso. Mas é um trabalho fantástico. Olha, trabalho de crente mesmo. Essas igrejas que conseguem uma Kombi. Nós queremos adquirir uma Kombi na nossa igreja até para isso também, para a gente conseguir entregar o sopão para aquelas pessoas necessitadas, né, que estão pelas ruas. Mas, gente, a sopa não transforma. A sopa resolve problemas emergenciais. Porque quem tem fome tem um problema emergencial. Só que pode resolver um problema emergencial, mas não resolve o outro. Qual? O porquê que ele está lá. Por que está nessa situação? Por que está morando na rua? Entenda, eu não estou falando que o trabalho não é importante. Eu estou falando que não é só isso. Porque se for só isso, você só vai sustentar as motivações porque o cara foi parar na rua. Entenda isso. Tem irmãos na nossa igreja que já chegaram nessa situação. Tem um irmão na nossa igreja, não vou falar o nome, mas ele é taxativo. Ele fala: pastor, não adianta nada fazer essas coisas. Eu falei: que isso, meu irmão? Isso é demais. Por quê? Pastor, o cara que é viciado em droga e está na rua, sendo usuário de droga, usuário de crack, ele dá graças a Deus, né? Dá graças a Deus do jeito dele lá, porque chegou a comida na mão dele. Porque isso vai fazer ele economizar para comprar mais pedra de crack. Isso é a realidade. O que eu estou falando não é realidade. O trabalho não é importante por conta disso? Não, o trabalho é importante. Mas saiba, sim, a única forma do indivíduo sair daquele estado... Gente, eu te falar, o cara hoje abandonar o vício em crack, o vício em cocaína, vício em maconha, isso é dom de Deus, isso é milagre. Isso é uma cura. É o cara sair do mundo dos mortos. O cara está morto, vive em função de droga, e ele é retirado de lá com mão forte por Deus. Isso é muita coisa. Agora, saiba, se nós ficamos só com esse lado social, nós nunca atingimos a situação. Por isso que todo trabalho social, ele precisa ser acompanhado da pregação da palavra. Não uma pregação assim: rapaz, tu vai morrer. Em que pese eu dizer isso, mas eu conheço trabalhos, até que perto da nossa igreja, perto aqui de casa, que os caras rodam bocas de fumo, evangelizando, e é coisa pesada, hein? Que eu fiquei impressionado com o trabalho. Ah, mas os caras têm defeito. Pode dizer defeito que os caras quiserem ter, mas eles estão fazendo uma coisa que ninguém faz. Eles estão levando a palavra de Deus aonde a maioria de nós não tem coragem, mas eles levam a palavra de Deus. Gente, o que transforma... Ah, mas dar só comida é palavra de Deus. Dar a comida também é palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta a gente imaginar que só atendendo o social a gente está cumprindo a vontade de Deus. O social faz parte, mas nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, porque é esta palavra que transforma vidas. Dar quentinha é um trabalho importante, mas não é só isso. Isso é um engano. É um engano a gente pensar que a gente pode particularizar o serviço da igreja e achar que só isso está bom. Não, só isso não está bom. Precisa ter mais alguma coisa. E por quê? Por que a gente está falando esse tipo de coisa? Porque nós convivemos num meio cristão evangélico que foi solapado pela mentalidade revolucionária. E aí você pergunta: mas onde é que está isso? Primeiro ponto de tudo. E aqui me perdoe, eu vou estender um pouco. Não a fala, mas vou estender um pouco, sair um pouco da seara do Evangelho.
há uma mentalidade que ela é colocada na frente dos jovens, adolescentes, desde tenra idade, crianças. Qual é? É que você, ou o personagem principal com quem, do desenho, do filme, que ele é o agente fundamental de mudança. Tipo assim, o cara estava andando, aí de repente ele tomou um raio na cabeça e agora ele tem um poder. E o firmamento, a realidade, tudo caiu sobre as suas costas. E é ele que tem que resolver tudo. É ele que tem que resolver toda a situação. E se ele não fizer, o mundo todo cai. Enche o indivíduo de um poder revolucionário. É você que vai mudar a realidade. É você que vai mudar a roda. É você que vai transformar tudo. Você sozinho. Eu vou dizer para você, o indivíduo é peça fundamental na construção de um mundo melhor. Mas a peça angular, a pedra angular dessa realidade é a verdade de Jesus, é a pessoa de Jesus. Simples assim. Entre a minha pessoa e a de Jesus, Jesus é melhor. Entre o meu poder e o poder de Deus, o poder de Deus é melhor. Se o indivíduo ele não entende que a situação dele em relação ao plano espiritual, ao plano material, é subsidiária, ele vai sempre se encher de poder revolucionário. E qual é o poder revolucionário? O que está por trás da noção revolucionária para o indivíduo? É o que a gente chama hoje, essa palavra horrível, mas empoderamento. É o indivíduo adquirir um poder para mudar tudo, para mudar o tempo. Aí esse indivíduo que quer mudar tudo, ele quer romper com tudo. Sim. Já que ele está habilitado para mudar tudo, ele não precisa seguir os ensinamentos da história. Ele não precisa adquirir compreensão e domínio do status quo. O que é status quo? Você quer descobrir como faz um reator nuclear com tório, né? Algo que está sendo discutido aí, e nós brasileiros deveríamos estar nessa discussão e não estamos. Pois bem, então, o que eu preciso? Não, só preciso descobrir como sintetizar o tório e acabou. Ah, acabou? Você tem que descobrir, você tem que assimilar a compreensão da manipulação de energia atômica, de acomodação de dejeto, de segurança de reator, de forma de construção de reator. Gente, tem um monte de coisa até se chegar a um reator atômico. A energia atômica, aquela que você acende a luz e tem luz na sua casa, se a questão é atômica, você precisa de muita coisa. Se o cara não tiver um conjunto de pessoas que se conecta com a tradição do pensamento, a tradição das ações, a tradição das instituições que criam reatores, o cara vai criar Chernobyl 2, 3, 10. Vai criar um desastre. Se nós estamos conduzidos com uma mentalidade revolucionária, normalmente nós conduzimos as nossas ações em direção ao abismo. Porque a gente deixa de lado toda a tradição não importa. O que importa é o meu poder de mudar a realidade, de fazer justiça, de fazer o que é reto. E em nome disso, arrebenta o mundo todo. É o cara, eu termino aqui, devolvo a palavra para o Bispo, que vê aquele filme Tropa de Elite 2. Gente, Tropa de Elite 2 é assim, eu vou resumir o filme, se você ainda não viu. O Tropa de Elite 1, ele está conectado com a realidade. O Tropa de Elite 2, ele está mais ou menos conectado, mas ele fica pedindo desculpa pelas coisas que ele falou no Tropa de Elite 1. E faz culto a Marcelo Freixo, esse deputado do Satanás, esse cara. Esse cara é tudo de ruim. Pois bem, quase foi prefeito e ainda pode ser prefeito do Rio de Janeiro, hein? Pois bem. Mas existe uma lógica no filme, no final do filme, que ele fala que é o seguinte, e isso está na cabeça de todo mundo que viu. O problema do Rio de Janeiro é que a polícia do Rio de Janeiro não tem jeito, ela tem que acabar.
Aí na hora do cinema todo mundo bate palma, muito bem, tem que acabar com a polícia do Rio de Janeiro, polícia militar. Aí você pensa, tá bom, vai acabar com a polícia, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai botar o que no lugar? Milícia. Ah, não. O filme reclama da milícia. Qual é o problema? É a milícia? Não. Qual é o problema? São os corruptos? Sim. Mas não adianta nada, tem que destruir a polícia. Isso é mentalidade revolucionária. É o cara que imagina que nada pode ser reformado, que os problemas não podem ser tratados, tem que destruir tudo. Então arrebenta com tudo. É o cara que olha para o STF agora e fala: o STF tem que ser derrubado, tem que ser demolido. E vai botar tudo no lugar. O que vai ser? Você quem? Ah, não, nós vamos fazer um conjunto aqui. Gente, o poder sempre vai estar na mão de alguém. Se o problema, a instituição, ela é formada por pessoas. Você tira pessoas, coloca pessoas, a instituição continua. Você muda de nome. Ah, não existe mais polícia militar, no exemplo do filme, Rio de Janeiro. Tá, vamos revolucionar o Rio de Janeiro. Vamos revolucionar o Brasil, vamos acabar com a polícia. Tá, botar o quê? Nós vamos botar pessoas armadas, vestidas com roupa de Power Ranger e agora eles não vão ser polícia, eles vão ser Power Ranger. Eles vão fazer a mesma coisa que a polícia, a mesma coisa. É a mesma coisa. Você só mudou de nome. Mas só que você promoveu uma ruptura com a tradição, com a ruptura do conhecimento, com a ruptura. Então você vai começar tudo de novo, vai fazer tudo errado. A mentalidade revolucionária coloca a gente para ficar repetindo os erros do passado. A mentalidade revolucionária faz um filho olhar para o pai e fala: eu preciso romper com tudo que o meu pai representa. Meu pai é tudo de ruim. Ele é um fascista, ele é um direitista, ele é um tradicionalista. Eu preciso mudar o mundo e ele não mudou o mundo, quem vai mudar sou eu. Ah, é, gênio. É mesmo, é. Vai fazer. Você é a pedra angular. Não, eu não preciso de Jesus, não. Eu preciso da revolução. Quando você pensa isso, bispo, antes de entregar para o senhor a palavra, deixa eu passar esse vídeo aqui, por favor. Sim. Vou passar aqui. Pode passar. Quando você não entende isso, olha na mão de quem você cai. Olha bem. Olha bem. Tá tendo som. Tá sem som? Tá sem som. Eu não consegui colocar o som aqui não, gente. Vai ficar para a próxima. Mas basicamente, esse que está falando ali é Leonardo Boff, um dos pais da teologia da libertação da Igreja Católica, né? Ele está fazendo uma louvação ao Lula, dizendo que quando eu celebrava a missa, ainda era padre, na verdade quem estava celebrando era você, Lula. Ah, é? É isso, gente. É o Lula. É isso. O Lula presente na missa. É. Já não é mais Jesus, culto a Lula. nem Deus. Culto a Lula. E ele ainda reclama. E esses padres, esses frades, esses párocos que ficam aí, ficam só falando de Jesus, mas não se engajam na revolução, eles não são servos de Deus, são servos do diabo. É um revolucionário. É um revolucionário que escreve livros lindinhos, olha, cheio de florzinha. A igreja se fez povo, a igreja tem que fazer o serviço social e tal. Ele quer arrebentar com a igreja, ele quer botar Lula no altar. É isso. É isso. Devolvo a palavra para o senhor, bicho. Bem, vou pegar o gancho aí, e dizer o seguinte. Eu vou ler um trecho aqui do artigo do Olavo de Carvalho sobre aqueles que têm mente revolucionária ou mentalidade revolucionária. Geralmente essa pessoa se torna o único juiz soberano, diz Olavo, de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade, passada, presente e futura.
Ele não se torna apenas juiz soberano de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele é habilitado, ou seja, na mente dele, a acusar e condenar todas as leis, as instituições, crenças, valores, costumes, ações e obras de todas as épocas, sem poder ser, por sua vez, julgado por nenhuma delas. Ele está tão acima da humanidade histórica que não é inexato chamá-lo de super-homem. A autoglorificação do super-homem, a mentalidade revolucionária, é totalitária e genocida em si, independentemente dos conteúdos ideológicos de que se preencha em diferentes circunstâncias e ocasiões, recusando-se a prestar satisfações, senão a um futuro hipotético de sua própria invenção, e firmemente disposto a destruir pela astúcia ou pela força todo obstáculo que se oponha à remoldagem do mundo, à sua própria imagem e semelhança, o revolucionário é o inimigo máximo da espécie humana, perto do qual os tiranos e conquistadores da antiguidade impressionam pela modéstia das suas pretensões e por uma notável circunspecção no emprego dos meios. Quer dizer, esse é o sujeito do qual você acabou de falar, Alexandre, que se torna um agente de transformação, um agente para remodelar o mundo. E ele julga a todos e não pode ser julgado por ninguém. Então você falou uma coisa aí, Alexandre, sobre o apoderamento, essa expressão que ganhou o mundo, né, neste momento contemporâneo. Mas, quando você escuta alguém falando que está empoderado, que foi empoderado, que está, na verdade, essa pessoa ele apenas faz parte de um discurso de controle. Ele não sabe que, usando essa expressão, ele faz parte de uma narrativa de controle. Você é só isso e mais nada. Você está repetindo coisas das quais você não conhece absolutamente nada e dizendo coisas nem sabe por que você está dizendo. Você é apenas vítima desse discurso de controle, desta narrativa de controle, mas no final das contas, você está sendo dominado por essa mentalidade revolucionária, por essa mente revolucionária que está aí controlando você e todas as coisas. Agora, é preciso dizer também de um outro aspecto. Na verdade, essas mensagens, essas transformações que acontecem na história, elas geralmente acontecem porque do lado de cá há também uma falha na questão do nosso preparo. A verdade é que as igrejas evangélicas, eu não estou dizendo nem as históricas, porque as históricas ainda sentam para aprender alguma coisa nesse sentido. Mas se você vier para as pentecostais, para as neopentecostais, para as pós-pentecostais, nem isso você vai ver. Porque as pessoas não querem sentar para aprender coisas que têm a ver com esse tema. As pessoas querem dar glória a Deus e aleluia e ficar nesse círculo vicioso de ficar dando glória a Deus e aleluia sem saber porquê e nem porquê. Então a igreja, aqui no Brasil, ela foi pega de calças curtas, totalmente, absolutamente despreparada para um momento como esse. E terminou, a verdade é o seguinte, terminou que muitos líderes despreparados, eles tenderam para esse lado, e se apegaram com essa ideia da mentalidade revolucionária, que eles em si traziam uma mensagem diferente de tudo, de todas as coisas, e por isso eles não podiam ser julgados por ninguém,
porque o que eles estavam trazendo era o máximo do máximo. Então, se é o máximo do máximo, você não pode me criticar, porque eu estou acima de qualquer crítica. E as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas ficaram, por assim dizer, distantes de tudo isso. Distantes completamente de tudo isso. E influenciadas de uma outra maneira, porque essa mentalidade, Alexandre, revolucionária, essa mente revolucionária, ela entra na igreja sorrateiramente com outras narrativas, com outros discursos, tá? Mas que no final das contas, você juntando as pontas, você vai ver que dá no mesmo. Só que usaram de uma outra estratégia para chegar até nós, chegar até os pentecostais. Por quê? Porque estávamos completamente distanciados de tudo isso e aceitando muita coisa que tinha a ver com essa mentalidade revolucionária, como diz o Olavo de Carvalho, tá? Que a mentalidade revolucionária é totalitária e genocida em si, e independentemente de conteúdos ideológicos, de que se preencha em diferentes circunstâncias e ocasiões, ou seja, dependendo do ambiente onde ela entra, ela terá uma face, ela terá um rosto, ela estará maquiada para a aceitação daquele ambiente. Então, olha o que vem acontecendo pelas igrejas. Olha o que vem acontecendo pelas igrejas. Essa falta de... Quer dizer, quando a gente fala de qualquer coisa que tenha a ver com obediência, com submissão, com entendimento da lealdade, tá? As pessoas simplesmente batem o pé porque não querem mais ouvir isso. A ideia é que você faça o seu culto feliz e debaixo do seu próprio pensamento, que você não esteja sujeito a ninguém e a nada, porque você pode. Deus lhe dá essa condição de você fazer exatamente isso que você quer. Você não precisa de chamar para o altar qualquer pessoa que seja separada por Deus, chamada por Deus, não. A questão já não é mais essa. A questão é que eu posso abrir espaços para mim mesmo. Então hoje você tem uma revolução, uma mentalidade revolucionária atípica dentro das igrejas, nessa área das divisões. Eu nunca vi tanta divisão acontecendo na igreja. Agora, essas divisões, elas são feitas sempre pelo mesmo grupo. Por um grupo que se forma dentro de um lugar provinciano, e eles vão passando de igreja em igreja, até formarem a sua própria igreja. Aí, quando formam a sua igreja, eles que já deram o tiro no pé, eles também são atingidos pela própria revolução de que foram agentes. Aí o que acontece? Um grupo pode ter lá suas 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, e eles terminam se dividindo e subdividindo em 6 partes, em 10 partes, em 4 partes, enfim. E por quê? Porque, na verdade, no bojo dessa questão, as pessoas não querem mais submeter a nada e a ninguém. Aí eu digo que essa influência de fora veio com uma outra roupagem para dentro das igrejas, e hoje nós estamos sendo tocados, tangidos por isso aí, onde as pessoas não querem mais obedecer e prestar lealdade a quem quer que seja. É um negócio assim que você fica apavorado, porque aquele negócio, a gente volta no tempo e a gente vê que você tinha problemas. É lógico que tinha, sempre houve e sempre vai haver. Desde a igreja primitiva, você vai ler nos textos paulinos, nos textos joaninos, petrinos, você vai ver isso. Isso sempre houve. Mas
Isso eram sempre exceções que a regra permite, mas não eram regras. A regra era que as pessoas estivessem unidas com o princípio da fidelidade, da honestidade, da sinceridade, da verdade, da lealdade, da fidelidade, enfim. Estavam unidas assim. Tanto é que Paulo não vai falar que toda a igreja era assim, mas ele vai citar nomes de alguns. Alguns fizeram o que fizeram. Alguns tomaram decisões erradas. Alguns não se sujeitaram a todo o contexto em que estavam. Mas não eram todos, apenas alguns. E o que está se transformando isso é interessante, que isso não para, isso é você criar um DNA ruim. E depois que você cria um DNA ruim nas pessoas, essas pessoas serão exatamente aquilo que foram criadas. Pessoas que não vão resistir muito. Interessante, porque essas coisas também passam pela família, tá? A família se agrega também a isso, porque ela vai minando os próprios filhos, ela vai destruindo a fidelidade dos próprios filhos para com as instituições. E a própria instituição que elas colocam o filho contra é a própria família. Porque eles não estão nem aí para o pai, não estão nem aí para a mãe, não estão nem aí para a família. Eles já se revoltam lá. E já vem com essa revolta. Basta então passar por um ambiente desse que nunca mais se acertam na vida. Estou dizendo isso, nunca mais se acertam na vida. E por quê? Porque ele se põe acima de qualquer tipo de crítica. Ele pode criticar, mas ele não aceita crítica vinda de qualquer lugar. Mas ele pode criticar. Ele tem o poder para criticar. Então, eu não sei se eu estou rebaixando muito o tema, mas saindo um pouco dessa área política, mas de qualquer maneira você tem um viés político nisso aí. Isso está muito presente nas igrejas hoje e a gente não sabe. As pessoas, elas não sabem, elas querem ser caciques de qualquer maneira. E não querem ficar na posição de índios, sendo conduzidos, sendo orientados, passando por um discipulado, passando por todo esse processo, né? É um processo que eu e você temos que passar dentro da igreja, no grupo que nós estamos. Um processo, às vezes, para nós, extremamente difícil, porque a gente tem que abrir mão da nossa autonomia, abrir mão daquilo que achamos que é certo, e a gente só vai ver que o certo que nós sempre achamos é errado lá na frente. E eu tenho muitos exemplos, pastor Alexandre, para dar sobre isso. Imagine você dirigindo igrejas há 36 anos, como pastor de igreja, por onde eu já passei, as experiências que eu já passei com pessoas que achavam que a igreja devia funcionar de uma certa maneira. Tá bom. Ganharam asas e foram verificar isso na própria pele, na própria experiência pessoal. E aí, depois, voltaram para mim dizendo assim, pastor, o senhor tinha razão. Não é bem assim como a gente pensa, não. A gente pensa uma coisa, mas a realidade é outra. E não foi um ou dois que me disseram isso. Foram dezenas e dezenas pela minha vida ministerial afora. Pessoas que acham que podem, pessoas que acham que com ele a coisa vai ser diferente. A gente sempre acha assim. Essa coisa de você sempre pensar que quem está fazendo não está fazendo bem. E que você, se estivesse na frente, estaria fazendo muito melhor. Sempre é isso. Sempre é isso. Aí o cara vai. Aí quando ele sente na pele que não é bem assim como ele imagina, e que as pessoas com as quais ele fechou um acordo, essas pessoas
são os traidores dele no futuro, que vão traí-lo, que vão machucá-lo, que vão, sabe, trazer agonia para o seu coração e angústia para o seu coração. Esses mesmos que se juntaram a ele nesse processo serão os piores inimigos dele lá na frente. E que ele vai ter que passar por todo esse processo na vida. Não adianta você tentar começar pelo fim. Você tem que começar pelo início. Todo mundo tem que começar pelo início. E no início, o que é bom para a gente é justamente reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida e reconhecer que aqueles que foram chamados por Deus têm um lugar especial no nosso coração. Não é que eles sejam maiores do que eu em termos humanos, não. Mas a sua responsabilidade é sim maior do que a minha. A sua posição dentro da eclésia, ou da eclesia, é sim a posição maior do que a minha. E por isso eu devo a esta pessoa respeito. Porque se eu assim respeitar essa pessoa, amanhã eu terei o direito de criticar aqueles que estão se rebelando contra isso. Mas, se eu assim não o fizer, eu não terei nenhum direito de reclamar com quem quer que seja, porque eu cometi erros crassos, erros terríveis na minha vida contra a liderança. Então não tem o que fazer. É tiro no pé, estou dizendo. Porque você não combate a instituição, você pode combater os agentes. Mas a instituição, ela permanece. E a gente tem que entender isso, que a instituição, ela é autoridade. Ela é a autoridade constituída. Então não tem como você sair disso. E quem sai disso e vai fazer outros caminhos, olha, é caminho da perdição. E você só vai gerar DNA revolucionário nas pessoas. E você que pensa que tem a resposta para todos os problemas, que tem a solução para tudo que a igreja precisa, você está completamente enganado. Volte às bases, comece tudo de novo e saia desse lugar, saia dessa posição, que é a melhor coisa que você faz antes que as angústias da vida atinjam você com traições, com revoluções que vão acontecer dentro da sua igreja, porque você é um agente dela, você é um agente da revolução, tá? Dessa mentalidade, melhor dizendo, dessa mentalidade revolucionária. E quem tem mentalidade revolucionária não obedece a ninguém, não ouve ninguém, apenas critica a tudo e a todos. Pelo amor de Deus. Volta a palavra, Alexandre. Bispo, nós estamos com 1h e 3 minutos. Vamos terminar. A gente já está para terminar. É isso aí mesmo. Quer dizer, a gente parece que no Contradições a gente só vai falar de política. Não, gente, não. A gente vai falar de coisas que alimentam a política. Entenda isso. Antes de qualquer coisa chegar à política, já há um movimento na sociedade 30, 40, 50 anos antes. Mesmo com as redes sociais. Antes de uma mentalidade chegar ao poder, ela já está disseminada no meio do povo há muito tempo. Há décadas. Há quase meio século. Se nós temos quais são os problemas da política no Brasil hoje? Se você abre liga a televisão, liga a rádio, a mídia mainstream, a maior mídia, vão dizer o seguinte: o problema da política é a polarização. Gente, a polarização é a salvação. Polarização evidenciou quem é de esquerda, quem sempre esteve ao lado desses movimentos revolucionários e quem não está. A polarização é uma coisa excelente, é depuração. E aí a gente tem como saber. Porque antes não, antes era tudo o mesmo discurso. Por quê? O cara, pastor, se elege, vai para o Congresso, pastor. Aí vem, então nós temos que avaliar as pautas, porque as pautas, a mulher precisa
ter controle sobre o próprio corpo. Aí o cara vai lá e assina a lei a favor do aborto. Não, nós precisamos lidar com o problema das igrejas, porque as igrejas fazem muito barulho e que é muito problema. Aí o cara vai e taca a multa na igreja, porque é um imbecil. O cara, mas é pastor, mas não sabe de nada. Ele é o produto de um meio todo deturpado. Não fez uma leitura de nada. Ele só fala, ô glória! Ele tem o título, mas não tem a formação. O que vai acontecer? Vai se virar comida de bicho quando chega no poder. E o poder, meu irmão, o poder, para quem não tem formação, o poder, perdão o que eu vou dizer, é um cacófato. O poder é poderoso, meu. Ele consome, ele corrompe. O cara tem que estar muito firme na base. Os caras vão para lá, assim, para caçar borboleta. São assimilados. Totalmente. São assimilados. Dentro da política. Gente, dentro da política hoje no Brasil, entenda. Dentro da política hoje, o movimento revolucionário está com 99,9% das forças estatais do Brasil. E por quê? Porque nós temos a mentalidade revolucionária imperando no Brasil há mais de 50 anos. Exatamente. Isso chegou na política e dominou tudo. E o pior, Alexandre, porque chegou também nas igrejas. Mas só chegou na política porque chegou nas igrejas. Gente, se as igrejas tivessem uma outra mentalidade, se as igrejas pelo menos combatessem isso, mas aí é aquilo que o senhor falou. O senhor falou do, como é o nome do Scholl, como é o nome dele? Richard Scholl. O Richard Scholl, na década de 50, 60, fazendo acampamento com os jovens, olha quem, hein? Os jovens incutindo ideais. Qual a natureza desses ideais? Ideologias revolucionárias. Ideologia revolucionária. Só que os jovens da década de 60 são os sexagenários de hoje, septuagenários, quem está com o poder na mão. São os caras do STF, são os caras... Não que os caras do STF é bem pior, mas são os caras do STJ da Justiça, são os caras da política, são os caras do Legislativo, são os caras que estão na estrutura dos governos. É isso. Se nós não começarmos hoje, nos pequenos grupos, nas igrejas, a combater esse tipo de coisa, como é que a gente combate esse tipo de coisa? Meu irmão, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, pastor da igreja, eu sou auxiliar, tá? Eu sou auxiliar, mas eu vejo o que acontece com o pastor da igreja. O povo fica o tempo todo dizendo, pastor, só tem que ter um jeito mágico de fazer a igreja crescer do dia para a noite. Aí, pastor, o pastor já sabe onde é que isso vai dar, né? Ele já sabe. Ele já tem experiência, ele sabe o que vem. Na cabeça ele falou, lá vem. Então me fala aí, gente, qual é a forma espetacular? Pastor, eu já sei. Nós vamos fazer um negócio aqui radical. Vamos fazer aqui. A gente vai pro sítio, a gente fica lá 3 dias e as pessoas vão sair de lá eletrizadas para trabalhar na igreja. Vai ser um negócio fantástico. Aí, pastor, legal. Faz aí. Aí faz, aí acontece isso. As pessoas vêm eletrizadas, o cara fala, tá vendo? Não disse? Isso aí. O que vem depois da eletrização? A pessoa vai voltando ao seu estado normal. Só que ela não volta mais ao normal. Nunca mais. Ela foi. É muito difícil sair, tá? É muito difícil sair. Ela foi bombardeada com um monte de ideias, de concepções, de mentalidade revolucionária pseudo-cristã. Pseudo-cristã, travestida. É tudo revolução. Mas, sabe, arrumado de um jeito, é para Jesus. Foi Jesus. Jesus o caramba. Foi mentalidade revolucionária durante 3 dias. Aí o povo veio, agora vai virar. Vai virar nada. Esse povo, a ação desse povo não é debaixo de conceitos firmes. Quando a perseguição vem, não fica um para correr, para contar a história. Todo mundo corre. Porque não está firmado em nada. Está firmado em evento. Quando o nosso pastor ele escreve um livro para reclamar do G12, gente, não é porque o pastor ele odeia as pessoas, não. É porque ele já sabe onde é que isso vai dar.
o abismo que isso vai dar. E qual a melhor forma de você levar um rebanho para o abismo? Tapa o olho de todo mundo. Tapa o olho de todo mundo, tapa o olho das ovelhas todas. Quando elas caírem, elas só vão saber que elas estão no abismo a hora que elas baterem lá embaixo. Porque é interessante, o abismo, meu irmão, você já caiu no abismo? Eu acho que não. Eu estou dentro do aprisco ainda, como ovelha. Mas quando o cara está caindo no abismo, ele sente um frescor, o ventinho ventilha, fica, que maravilha, deve ser o vento do Espírito que ele bate lá embaixo. Aí não tem mais o que fazer. É como o bicho falou, nunca mais é o mesmo. Muito difícil voltar, ser restaurado dessas doenças. Mas tá cheio de gênios. E criando igreja, perdoe o que eu vou dizer, criando igrejas, dividindo igrejas no formato pirâmide, no formato marketing multinível. O que mais tem hoje no Brasil é igreja pentecostal marketing multinível. Só na região que a gente está, eu tenho memória de pelo menos umas 3 igrejas que foram abertas e fecharam desse jeito. Marketing multinível. O cara tá lá tentando e tal. Faz de tudo, é eclético. Nossa, faz de todas as fórmulas. Aí no começo, como o pessoal gosta de uma... Como o pessoal já está na mentalidade revolucionária, a mentalidade revolucionária gosta. Aí, nossa, aí vai a galera toda, movimento. Aí começa os problemas e tal, acaba. Aí subdivide em trocentos pedaços. E vai assim. Aí você, mas por que isso acontece? O bicho acabou de dizer. Você tem um problema sério dentro da mentalidade das pessoas. E, infelizmente, mentalidade é um troço difícil de mudar. Difícil. Ah, perdão, eu não posso... Mentalidade ruim, né? Porque ao mesmo tempo que a mentalidade ruim é difícil de mudar, a mentalidade correta é difícil de tirar do cara. O cara te fala o que ele quiser, te oferece qualquer resultado, você fala, entendi. Dizem, pastor Alexandre, vou aproveitar, dizem os especialistas que para você mudar a mentalidade, você tem que mudar primeiro o comportamento. E quando você muda o comportamento, você termina mudando a mentalidade da pessoa. Isso. Mudança de comportamento. É o que aconteceu aqui no Brasil com a política, né? Exatamente. Acontece com tudo. O senhor agora falou do modus operandi. Como é que esses movimentos pseudo-cristãos de renovação carismática, de renovação da fé, como é que eles transformam as pessoas? Levam a pessoa para um lugar e modifica a forma da pessoa agir. Você modifica a forma da pessoa agir, você modifica a forma da pessoa pensar. Aí o cara fica o tempo todo, quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Não que você levar o pessoal da igreja para um lugar, para orar, sabe? Para o pessoal estar junto, um momento de descontração. Para solidificar a fé. Um momento de busca, de conhecimento. Isso é muito bom. Só que não é isso. Gente, não é isso. Não tem estudo bíblico nenhum. Eu já fui nesses troços. Não tem nada. É vazio. Sabe? Tem nada. É tudo direcionado. Mas muda a forma de agir. Você condiciona a forma de agir de uma pessoa durante 2, 3 dias, 4 dias, que seja, você muda a forma da pessoa pensar. Agora, dos tolos, porque eu falei com meu pai, falei com o senhor, se o senhor lembra disso, num desses eventos que eu fui, o senhor olhou para minha cara, eu te falou o que aconteceu, você falou, como é que tu conseguiu aguentar até o final? Eu não ficava 5 minutos no negócio desse. Na primeira eu já saí dando burdoada, já ia embora, tá maluco? É assim. Então, gente, cuidado e preste atenção. Esse daqui é um programa de 2 pastores e eu não vou te falar qual é a solução para isso. A solução é você ir para a sua igreja. Se você é membro da em Cristo, é você estar na igreja e aprender com o seu pastor. E aprender a palavra do Senhor. Porque você não tem um pastor que está usando você com uma finalidade. Ele está pregando a palavra que gera mentalidade de Cristo no seu coração.
de modo que você vai incutir os valores cristãos. Agora, fique correndo atrás de ventos, fique correndo atrás de um movimento que no final a única coisa que você vai ter é o vento batendo na sua cara quando você está caindo dentro do abismo. A política brasileira no Brasil, nós mudamos a história da política no Brasil quando elegemos o Bolsonaro. Sim, mudou. É o primeiro cara honesto, é o primeiro cara que não é ladrão, é o primeiro cara que não soube estar lá na cadeira roubando dinheiro de dia, de tarde, de noite. Mudou tudo. E por isso estão querendo acabar com ele. Mas veja, não tem mentalidade política para aguentar um político que não rouba, um chefe de executivo que não rouba. Vide o que está acontecendo nos estados com esse negócio de covidão. Quanto dinheiro foi, e está sendo, não foi do passado não, está sendo desviado ainda dos cofres públicos, e não existe dinheiro público, o dinheiro é dos contribuintes, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, que nós pagamos com impostos. Mas eu não paguei IPTU esse ano. Você comprou água? Você pagou conta de luz? Tu pagou imposto. Se você pagou a internet para ouvir essa live? Você já pagou imposto. No Brasil, você pode sonegar um ou outro imposto, mas a maioria deles você vai pagar. Você come, você veste, você vive, então você está pagando. O Brasil é o único lugar no mundo onde até o morador de rua paga imposto. Pois bem, se esta mentalidade está lá, é porque ela está na base da sociedade. Se nós não modificarmos, e você que está ouvindo isso, você é privilegiado, porque a maioria das pessoas está preocupada agora com a live do cantor sertanejo. Se você está ouvindo do cantor gospel, que não tem nada para dizer, canta bem, toca bem, fantástico, mas não tem nada para dizer. Se você está ouvindo isso aqui e está prestando atenção, você é diferente. E como é que a gente combate isso aí? Essa mentalidade revolucionária? Tomando conhecimento do que está acontecendo. E agindo, buscando o conhecimento da palavra do Senhor, buscando a fidelidade aos princípios e preceitos bíblicos. É isso. Para a gente terminar, Alexandre, eu quero dizer o seguinte: quando você transforma a eclésia de Deus, a igreja de Deus, que deveria ser alimentada pelo oxigênio que se chama amor, graça, misericórdia, e você se transforma num lugar político de poder, você é capaz de destruir até aquele que com você construiu alguma coisa. Você vê que há igrejas que se transformaram no pior lugar do mundo. E por quê? Porque não entenderam nada acerca da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um lugar que respira, deve respirar o oxigênio da misericórdia, do amor, da clemência, da gratidão. E é o que você exatamente não vê. Parece que as pessoas ficam mordendo o seu calcanhar, querendo o seu lugar de qualquer maneira. E em assim fazendo, qualquer coisa que aconteça com você, eles estão ali para punir você, para atacar você, para destruir você. É uma mentalidade terrível. E que no final das contas, quando você faz isso, você está atirando também em você. Um pastor há muito tempo já me dizia o seguinte, que toda vez que você fechar as portas para as pessoas, você está fechando primeiramente para você. Assim mesmo. Ou seja, todo ato de opressão é auto-opressor. É verdade. Você oprime e também você é oprimido. Então aí você perguntou sobre a questão e a solução para essa mentalidade revolucionária que está permeando a Igreja de Deus hoje no Brasil. Eu diria o seguinte: nós teremos que voltar a reaprender os valores cristãos. Valores cristãos. Nós temos que ensinar na igreja hoje, e dentro de casa, e replicar dentro de casa, o que é a lealdade, o que é a fidelidade. É verdade. O que é caráter cristão. O que significa você dizer a verdade. O que significa justiça. Você ser justo
em algumas interpretações que você vai fazendo da vida. Esses elementos, eles precisam voltar para dentro da igreja e serem reaprendidos. Porque se a gente não fizer esse movimento de retorno à essência da palavra, para que eu diria assim, esses valores particulares e infinitamente maiores do que qualquer outra coisa que você possa aprender, porque não adianta você ser espetacular na inteligência e você não ter nenhum caráter. Não adianta absolutamente nada. Não adianta você ser, sabe, um super ensinador e você não ter a mínima lealdade, o mínimo de lealdade no coração. Não adianta. Então são desses valores, são a partir deles que as pessoas devem ser formadas. E a gente tem que voltar para ele. Voltando para esses valores, você retira de dentro da igreja essa mentalidade revolucionária que está dentro dela. E a mentalidade revolucionária é sociofágica. É um comendo o outro. Mentalidade revolucionária é um comendo o outro. Ninguém respeita ninguém. O negócio é o poder. Então, um sai, outro entra, é uma coisa terrível. Então, a gente precisa fazer esse movimento de voltar para os valores. Eu estou até relendo muita coisa para fazer, sei lá, escrever alguma coisa sobre isso. Quer dizer, para chamar a atenção das pessoas, para aprender a aprender. Voltar de novo aos valores, para que a gente aprenda essas coisas que parecem extremamente simples, mas não são. Elas que vão dar a linha para a sua vida, elas que vão dar o percurso que você tem que fazer na sua vida. E uma pessoa sem valor, ela é estrangulada pela sua própria ideologia e ideologização. Ela se acaba, ela não vai muito longe. Pessoas assim, pessoas que chegam a algum lugar, são pessoas que são leais, são pessoas que têm caráter, são pessoas que sabem obedecer, são pessoas que sabem se submeter e entender o que significa obediência e submissão. E não fazem sem consciência, mas fazem com toda a consciência e com toda a noção e senso do que significa obedecer, se submeter, significa ser leal, significa fidelidade, enfim. Se a gente não for para isso, meu Deus do céu, essa mentalidade revolucionária que já está tomando conta das igrejas, ela vai dividir, subdividir, dividir de novo, subdividir o tempo todo e, no final das contas, não se tem nada. Porque essas pessoas que dividem, elas também não têm absolutamente nada, elas estão no vazio. Então, essa palavra que eu deixo, e vamos sair, porque, gente, esse negócio, quando você usar a palavra revolução, tome cuidado hoje. Depois dessa live aqui, quando você usar a palavra revolução, que é uma palavra tão cheia de significado, você vai ver que isso aí pode provocar uma situação extremamente de distanciamento de Deus, da sua palavra e de todos os valores e virtudes que há no cristianismo. Então tome cuidado, que isso não é bem-vindo. Essa palavra foi usada muito e muito desde você vê, Richard Shaw já usava isso desde a década de 60, década de 50, melhor dizendo, 50 para 60, ele passou 10 anos falando de revolução em todos os acampamentos que ele promovia. E ele era o grande promotor disso aí. É lógico que você vai ter, a partir daí, reações de todos os tipos. E essas reações não são boas para a igreja, infelizmente não são boas. Nem para as pessoas. Muito pelo contrário. Nem para as pessoas, não são boas em nenhum sentido. Mas aqui, Alexandre, eu quero agradecer a presença aqui da missionária Miriam Nobre Lopes, que está conosco, do Edson Barreto, do Daniel Gregório, de Tiago Ribeiro, do Josias Pereira, pastor Josias Pereira da Cadoche, que ele está assistindo no Parler. Transmitindo no Parler. E também está transmitindo no Parler, tá? Quero também agradecer
a todos os irmãos. O Amós lá de Foz do Iguaçu. Ele Amós, até, o meu nosso eterno grande, professor de bateria. é o eterno professor de baterias. Tá? Amós, que está lá em Foz do Iguaçu, ele até quer fazer uma live, ele que é biólogo, quer fazer uma live sobre ciência e cristianismo, ciência e fé. Isso é bom. Ciência e fé, tá? Também um abraço ao Enéas Pereira da Silva, lá de Santa Catarina, Florianópolis, tá? Ele e a esposa dele, professora, que Deus abençoe vocês grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, e estamos aqui dando um alô para todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, e infelizmente nós começamos às 21 horas e 30 minutos, mas já ultrapassamos todos os nossos limites. 11 horas já. 11 horas já. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E cuidado, para não usar de novo a expressão revolução, revolucionária, que você hoje já sabe o que significa uma mentalidade revolucionária. Ela é extremamente estranha ao que diz a palavra. Ela é absurdamente distante de tudo que a Bíblia diz. Quem tem mentalidade revolucionária não obedece a ninguém, a não ser a seus próprios impulsos e vontade de poder e chegar a algum lugar. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Deus abençoe, gente. Até sexta-feira. Um grande abraço.